Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor, como vocês notaram, a maioria das leituras tratam do pão. Começo a reconhecer aquele versículo que nos nossos conventos nós repetimos todo dia, antes de cada refeição, o versículo do Salmo 144, que acabamos de cantar. Os olhos de todos em vós esperam, e vós lhes dais o alimento abundantemente. Os olhos de todos em vós esperam, Senhor. Ora, irmãos e irmãs, todos nós, criaturas humanas ou não, surgimos no mundo esfomeados. A fome nasce conosco. Ninguém nasce satisfeito. Todos nascemos com fome. Por que o Criador quis assim? Porque Ele abre as suas mãos prodigamente para saciar suas criaturas. É esta a constatação do Salmo. O Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus pródigo para com suas criaturas. E aí está a lição desta longa provação do mundo inteiro. Temos que redescobrir o lugar de Deus, o lugar do Criador, Senhor do universo, Senhor do planeta Terra, Senhor de todo dom e de toda a vida. Esta é a lição que está sendo cobrada de nós. Esta é a tarefa nossa. Abris a vossa mão e saciais as vossas criaturas. Então é preciso que as criaturas redescubram essa disposição de Deus e se submetam à sua prodigalidade e pare de se achar autônomo ao nosso Deus, frente a Deus, frente à sua obra, frente à criação. Depois ouvimos o profeta Eliseu, dá o pão para o povo. Não quis reter o pão para si. Dá o pão. O servo colocou dificuldade. Reparte o pão. Reparte o pão. Então, quando se fala de alimento e de comida e de pão, o verbo necessário e único, praticamente todas as vezes que se fala de pão na Escritura, é o verbo repartir, é o verbo partilhar, dar de comer. Está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Que é isto? Jesus não respondeu à dificuldade colocada por André. Manda o povo assentar-se. Esta posição que vocês todos estão aí assentados, prontos para comer, com os ouvidos abertos para comer o pão da palavra. Nós, diferentemente dos animais, nos assentamos para comer, para receber da prodigalidade, da abundância do Criador,
precisamos de uma posição confortada, familiar, assentados. Comer de pé não é adequado ao homem. Na Escritura, quando se fala que alguém come de pé, é o servo, é o escravo. Mas o homem plenamente na sua liberdade come assentado, porque é dom de Deus. Então aí estão as lições a respeito do pão. Façam com que se sentem. Jesus também estava sentado com os discípulos. Tomou os pães e os peixes, deu graças. Não podemos, irmãos e irmãs, comer sem ação de graças. O reconhecimento do Criador em todo o alimento. Reconhecimento do Criador. E repartiu o pão. E o pão foi abundante. E o inciso está no resto. Recolhei os restos dos que comeram. Isso nos soa quase como nojento. Recolher do resto dos que comeram. Veja a distância que nós estamos da palavra do Senhor, quando o resto é jogado fora e não recolhido, de modo extremamente escandaloso no mundo inteiro. Então, irmãos e irmãs, a lição do pão é a base para a resposta ao Evangelho. É da atitude com o pão que aprendemos todas as outras atitudes cristãs. Porque começa com o reconhecimento de quem é que dá o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois deste reconhecimento, o pedido, dá-nos deste pão. Depois, recolher o recebido, o sobrado, para que não se perca. Quantas sugestões estão neste Evangelho para mudarmos as nossas atitudes com o alimento. E neste tempo de provação, quanta fome no país, quanta fome. Acabaram aquelas promoções iniciais de rios de donativos. O país se cansou dos donativos e algumas poucas pessoas estão tentando recuperar o alimento que se faz cada vez mais escasso para uma multidão de cidadãos. Então vem a palavra do Evangelho, dá de comer ao povo. Então este Evangelho incomoda a igreja, pastores e fiéis, temos que nos incomodar. Tive fome e me deste de comer. Este vai ser o critério da salvação. Tive fome. Então, irmãos e irmãs, quanto cuidado para responder ao chamado deste Evangelho. Eram 5 pães, alimentou 5.000. O pão repartido se multiplica, o pão repartido se torna bastante. E basta ouvir um pouco das notícias
E vemos este milagre se repetindo naquelas pessoas tão generosas, que abrem verdadeiras cozinhas e esperam na porta que tragam os mantimentos, e a comida sai quentinha, como é chamado as quentinhas. Que comida saborosa, porque quentinha de amor e de generosidade. Aí sim, estes são os cidadãos que nós precisamos para este país. Então, irmãos e irmãs, que a multiplicação dos pães, que simboliza um outro pão, que é o próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. E estamos aqui neste domingo para isto, para receber na mão o pão generoso de Deus, que é seu próprio Filho, que satisfaz aquela fome interior, para ficarmos satisfeitos. Abris a vossa mão e saciais prodigamente. Então, do pão da terra, passamos para o pão do céu. O pão dos anjos, isto é dado pelos anjos. Anjo não precisa de pão, nós precisamos. O pão do céu, que é o próprio Deus. Então, fazer esses passos são importantes para entendermos o caminho da nossa vida. Da formação da nossa vida, de como lidar com o pão, depende a nossa salvação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Mas eu vim aqui para celebrar